deixa eu definir aqui uma quantidade chamada, então, operador nabla. Esse operador aqui, que na verdade pode fazer uma unificação de todas essas derivadas aqui, pelo menos em termos de notação, definir esse operador diferencial aqui. Na verdade, em coordenadas cartesianas, esse operador você escreve da seguinte forma, né? Então eu vou desenvolver isso aqui, algumas identidades vetoriais usando esse operador, mas eu vou usar o sistema cartesiano, mas na verdade você poderia usar qualquer outro sistema de coordenadas, né? Então esse é um operador diferencial, nabla, e portanto você pode escrever, por exemplo, gradiente como sendo esse operador multiplicado, atuando numa função escalar f, né? Então isso na verdade, em coordenadas cartesianas, vai ser a derivada parcial de f com respeito a x na direção y, derivada parcial de f com respeito a y na direção j, mais a derivada parcial de f com respeito a z na direção k. Você pode, por exemplo, falar numa derivada do tipo divergência do campo f, só que agora o f vetor, com esse produto escalar do operador nabla com o campo vetorial f, por exemplo. Então isso aqui seria a derivada da componente x de f com respeito a x mais del fy, del y mais dfz dz. E a mesma coisa você pode fazer para o rotacional. Você pode escrever o rotacional do campo f. Você pode descobrir as componentes desse vetor, né? Escrevendo o determinante da matriz composta por ijk na primeira linha, as componentes do operador nabla, que são esses caras aqui, e as componentes do vetor f na outra linha, né? Então você pode escrever que o rotacional de f ele é dado por o determinante dessa matriz aqui. Então, com essa base, agora a gente pode perguntar, por exemplo, o que seria, por exemplo, a divergência de uma função escalar vezes uma função vetorial. O que seria isso? Imagina, por exemplo, que esse f é um campo escalar dado por um f de x, y, z. E f é um campo vetorial cujas componentes são fx, que depende de x, y, z, na direção y, mais um fy de x, y, z na direção j, mais um fz de x, y, z na direção k. Tá? Então eu quero saber, isso aqui na verdade, eu te pergunto agora, isso aqui é um escalar ou é um vetor? Isso é um escalar, né? Repara que isso que está aqui dentro é um vetor. É um produto de um campo escalar por um campo vetorial. É um vetor isso aqui. E tomar a divergência desse vetor vai te dar um escalar. Então, como é que eu manipulo essa quantidade? Tá? Então, vejamos. Então, isso aqui, na verdade, você pode escrever como sendo a divergência. Não, você pode usar, então, isso aqui. Então, isso aqui seria derivada com respeito a x da componente x desse cara aqui. O que significa a componente x desse vetor? F vezes o fx. Isso aqui seria f vezes fx. Mais a derivada com respeito a y da componente y desse vetor aqui. De novo, é f vezes o fy, né? F vezes o fy mais a derivada com respeito a z da componente z daquele vetor que é f vezes z. Claro isso? Agora, eu atuo a derivada nesse produto. Isso aqui agora é um escalar, não é? Isso aqui é um campo escalar. Então, façamos isso. Deixa eu... Bom, tá claro quem é a função f, tá? Vou apagar isso aqui só para ter espaço.
Façamos isso. Então vamos abrir essas derivadas e ver como reagrupá-las depois, né? Então você tem aqui que a divergência de f pelo vetor f, então isso aqui vai ser igual f del fx del x mais a componente x do vetor f grande del f del x. Faça a mesma coisa para os outros dois. Então agora você vai ter aqui f derivada da componente y de f grande del y mais fy del f del y mais f dfz dz mais componente z do vetor f del f del z. Vejamos esse cara aqui, ó. Vamos pegar esses caras aqui. Ele parece vir de um produto escalar, não parece? Um produto escalar de quem? Do vetor f com gradiente. Então esse primeiro termo, ele é, na verdade, o produto escalar de f com o gradiente de f. O outro termo, eu posso fatorar o campo escalar f minúsculo e aí sobra a divergência do vetor f maiúsculo, né? Então, mais f multiplicado pela divergência de f. Tá aí. Então, isso aí seria uma das identidades vetoriais das muitas que aparecem por aí. Né? Vou pegar um outro exemplo. Exemplo 2. Vou chamar isso aqui de exemplo 1. Exemplo 2. O que seria a divergência do rotacional de f? Então, como proceder aí? Você sabe obter, por exemplo, o rotacional de f como determinante desse vetor aqui, não? Aí você calcula a divergência usando, em coordenadas cartesianas, essa expressão. Então, essa quantidade aqui, vamos tentar economizar, né? A divergência do rotacional de f é a derivada com respeito à coordenada x da componente x desse vetor. A componente x desse vetor, então, que está aqui, ela é a derivada da componente z do vetor f com respeito a y, vou colocar entre parênteses aqui. Então é del fz del y menos del fy del z. Mais a derivada com respeito à componente y da componente y deste vetor aqui. Então, a componente y desse vetor é a derivada da componente x de f com respeito a z menos quanto? A derivada da componente z de f com respeito a x. Mais a derivada com respeito a z, quem vai ser esse último componente? Derivada de fy com respeito a x, derivada de fy com respeito a x, menos a derivada da componente x com respeito a y. Tá bom, então você tem aqueles 6 termos para somar. Né? Repare o seguinte, por exemplo, vamos pegar um termo típico aqui. Eu tenho aqui uma derivada segunda da componente x de f com respeito a y e z, positivo. Aqui também eu tenho uma derivada segunda da componente x com respeito a y e z, só que com o sinal trocado, se cancelam, correto? Veja a mesma coisa, por exemplo, para essa componente aqui. Eu tenho uma derivada segunda de z com respeito a x e y, positivo.
E aqui eu tenho uma derivada segunda da componente z de f com respeito a x e y, só que negativo. Quanto você acha que vai dar tudo isso aqui, então? Vai dar zero, né? Então isso aqui é identicamente nulo em qualquer sistema de coordenadas. Então a divergência do rotacional, isso aqui é zero, sempre. Tá? Isso é zero sempre. Tem um exemplo 3, que é bastante clássico também, que é o rotacional do gradiente. Rotacional de um gradiente. Você lembra dessa ou não? Esse cara aqui é o rotacional do gradiente de f. Alguém sabe quanto é que dá isso? É um clássico esse, hein? Dá sempre zero. O rotacional do gradiente dá sempre zero. Como é que a gente mostra isso? Está aqui o rotacional em coordenadas cartesianas, não é isso? Para a gente construir o rotacional do gradiente, aqui deve aparecer as componentes do gradiente de f, que está escrito aqui, ó. Aí você bota del fzinho, del x, del fzinho, del y e assim por diante. Aí você mostra que esse determinante aqui dá zero. Bom, você faz isso, né?